O amanhecer cinzento de março mal começava a filtrar-se pelas janelas sujas quando Nadezhda Petrovna Sokolova abriu a porta lateral do prédio do Instituto Vostok Civil-Proec. 6 horas da manhã, a hora mais tranquila do dia. Silêncio absoluto, corredores vazios. Ninguém para observá-la, chamá-la ou sequer notá-la. Era exatamente isso que ela buscava nos últimos 2 anos, tornar-se invisível. Com passos arrastados, seus chinelos gastos riscavam o chão enquanto se dirigia ao pequeno depósito de limpeza. Apalpou a parede em busca do interruptor. Uma lâmpada fraca protegida por um abajur de metal iluminou o espaço apertado, cheio de baldes, vassouras e produtos de limpeza. O cheiro de água sanitária, agora tão familiar, impregnava o ar. Antigamente seu mundo era feito de outros aromas, o perfume das páginas dos livros, o cheiro fresco da tinta de imprensa, o leve buquê do chá verde que tomava enquanto trabalhava. Agora só restavam cloro, poeira e umidade. Nadezhda tirou o casaco surrado, de tecido fino demais para a estação, revelando por baixo um avental azul desbotado. Amarrando na cabeça um lenço cinza desgastado, escondeu com cuidado os fios de cabelo que prematuramente haviam ficado brancos. Do bolso, retirou óculos de armação grossa e lentes espessas, ajustando-os no rosto. Aqueles óculos, aquele avental e aquele lenço haviam se tornado sua máscara, sua nova identidade. 2 anos pensou, enquanto enchia o balde de água. 2 anos naquele lugar. 2 anos vivendo nas sombras. Exatamente 844 dias desde que decidirá apagar qualquer vestígio de quem fora antes. Empurrando o balde sobre rodinhas pelo corredor ecoante, observava ao redor as paredes pintadas de um bege desbotado, os pisos de linóleo institucional, os murais com gráficos e planos desatualizados. Kelly era seu universo agora, um mundo em tons de cinza, onde podia se dissolver, desaparecer, tornar-se apenas mais uma sombra entre tantas. Depois do que Zinaida fizera, era melhor assim. Ela tem olhos e ouvidos em todos os lugares, especialmente entre aqueles que têm poder, que têm influência, lembrou-se, enquanto a memória traidora lhe trouxe uma imagem nítida. De repente viu-se de volta à sala de aula ensolarada da Universidade de Harbin. Os rostos jovens dos alunos atentos enquanto ela explicava as particularidades dialetais das províncias setentrionais da China. Seus dedos traçavam ideogramas no quadro negro, o giz rangendo de um jeito completamente diferente do som que a vassoura fazia ao arrastar pelo chão do instituto. Nadezhda Sokolova, uma das mais jovens e promissoras especialistas em sua área, dissera ao decano em uma entrevista ao jornal local. Filha de um renomado sinólogo russo, herdeira de uma tradição acadêmica brilhante. O barulho de um balde caindo a trouxe de volta à realidade. Suspirou e seguiu para o saguão, onde, sobre um pedestal, erguia-se o busto de bronze de Lomonosov. Limpar aquela estátua era sempre um desafio. Precisava ficar na ponta dos pés para alcançar o alto da cabeça calva. Às vezes lhe parecia que o grande cientista a observava com reprovação, como se questionasse. Como uma mulher culta trilingue, doutoranda de uma das melhores universidades do país, havia chegado àquele ponto? Não é fácil, não é? Murmurou para a estátua. Como deve ter sido sair de uma família humilde de Arcângelos e tornar-se acadêmico para, séculos depois, virar apenas um símbolo empoeirado? Não deve doer? O busto permanecia mudo, mas ela conhecia a resposta. Havia coisas muito piores do que ser esquecido. Havia coisas mais cruéis do que o pó do abandono. Do lado da entrada, ouviu-se o tilintar de chaves e uma tossida familiar. Nadezhda tensionou-se por um instante, mas logo relaxou ao reconhecer os sons. Era Semyon Ilyich, o vigia do instituto, chegando para seu turno. Bom dia, Nadezhda Petrovna, ecoou sua voz robusta pelo saguão. De novo a primeira a chegar. Ele era o único que sempre a tratava pelo nome patronímico. Os outros, quando a notavam, chamavam-na simplesmente de faxineira, ou, no máximo, Nádia. Bom dia, Semyon Ilyich respondeu em voz baixa, sem parar de passar o pano no pescoço do busto. Nadezhda Petrovna, pegue um pastelzinho, ofereceu o vigia, estendendo um embrulho ainda quente. Minha mulher fez hoje. Você está muito magra, dói de ver. Eram de repolho, fresquinhos. Ela ia recusar, mas o olhar sincero do homem, cheio de uma preocupação genuína, a fez aceitar. Obrigada, Semyon Ilyich. Sua esposa tem mãos de ouro. Isso sim, orgulhou-se ele. 42 anos juntos, e seus pastéis ainda são como no primeiro dia. Depois de uma pausa, baixou a voz. Eu sei que você não era. Isto aqui. O vigia gaguejou ao ver a expressão dela se fechar. Perdoe este velho, Nadezhda Petrovna. Falo demais. Não é da minha conta. Mas seus olhos indicaram a pequena sala ao lado.
Se precisar de chá ou só de conversa, sabe onde me encontrar. Ela sentiu grata, sentindo um calor estranho no peito. Entre dezenas de pessoas que passavam por ela todos os dias, apenas aquele ex-sargento reformado a via como um ser humano. Às 9 horas, o instituto já fervilhava. Saltos batendo no chão, papéis farfalhando, telefones tocando. Enquanto limpava os parapeitos do segundo andar, Nadieza ouvia duas funcionárias jovens do setor de suprimentos. Sabe aqueles botões iguais aos que a Pugatiova usou naquele show? Imagina! Sério? Onde ela arrumou? Na primavera, lá no segundo andar, abriu uma loja italiana. Custa os olhos da cara, mas eu consegui uma premiação no Dia da Mulher. Absorvidas na conversa, não perceberam Nadieza com seu balde e pano. Uma delas, ao virar-se bruscamente, esbarrou no balde, derramando água no chão. Ai, desculpe, não vi você aqui, disse, distraidamente. Mas Nadieza já havia desaparecido pela curva do corredor. Chamar atenção não fazia parte de seus planos. Melhor ser invisível, imperceptível como uma sombra. Melhor ser tão insignificante que nem sequer merecesse ser lembrada após um encontro casual. Essa era sua estratégia de sobrevivência, sua escolha consciente. A noite chegou rápido, estendendo sombras longas pelos corredores. Um a um, os funcionários deixavam o prédio apressados para voltar para casa. Às 8 da noite só restavam o vigia, um eletricista de plantão no porão e Nadieza com seu balde e vassoura. Faltava a última etapa do dia, a limpeza do gabinete do diretor, Viktor Georgievich Livashov. Ela sempre deixava aquele cômodo por último. Primeiro, porque o diretor costumava ficar até tarde. Segundo, porque em segredo adorava aquele espaço. A mesa de carvalho antigo, as estantes repletas de volumes técnicos encadernados, os mapas geográficos nas paredes. Aquela sala lhe lembrava o gabinete de seu pai, na casa onde crescerá, a mesma casa que agora pertencia a Zinaída. Nadieza bateu levemente na porta, mas não houve resposta. Empurrou-a com cuidado. Vazio. Perfeito. Poderia terminar a limpeza em paz. Enquanto passava o pano sobre a mesa, ouviu passos apressados e vozes altas se aproximando. A porta se abriu de repente e dois homens entraram. O diretor, Viktor Georgievich, alto e de postura ereta, apesar do cansaço estampado no rosto, e seu vice, Boris Arkadievich Zotov, impecavelmente vestido, com um anel de ouro no mindinho. Não entendo como só ficamos sabendo disso agora, reclamava Zotov irritado. Os coreanos desistiram, e os chineses chegam amanhã às 10. Onde vamos arrumar um intérprete de mandarim a esta hora? O nosso está no hospital, explicou o diretor com voz cansada. Atropelamento na esquina. Fraturas, contusões, concussão cerebral. Me ligaram da emergência há meia hora. Mas Viktor Georgievich, olhe para ela. Boris Arkadievich gesticulou com impaciência, como se a evidência fosse suficiente para invalidar qualquer habilidade. Não dá para levar uma faxineira para uma reunião de negócios. É uma questão de imagem, de credibilidade. Os chineses vão achar que estamos brincando. O diretor, no entanto, não se deixou abalar pela indignação do vice. Seus olhos, habituados a avaliar riscos e oportunidades, fixaram-se em Nadieza com uma calma calculista. Ele conhecia bem aquele tipo de resistência, a mesma que surgia sempre que algo escapava aos padrões estabelecidos. Mas também sabia reconhecer quando o improvável se tornava a única saída. Boris Arkadievich, disse ele com a voz firme de quem já tomara uma decisão, a senhora Van Lin não só confirmou suas qualificações como ficou impressionada. Citou poesia clássica pelo que entendi. Ele virou-se para Nadieza, como se só então percebesse o peso daqueles trapos que ela vestia. Precisamos de você amanhã, Nadieza Petrovna. Não como faxineira, mas como intérprete. E claro, não em isso. Um gesto discreto indicou o jaleco desbotado e os chinelos gastos. Ela sentiu o coração bater mais forte. 2 anos apagando-se, 2 anos fingindo ser menos do que era, e agora, em questão de minutos, tudo podia desmoronar ou renascer. Zinaída, as ameaças, os telefonemas anônimos, o carro que quase a atropelara naquela noite de chuva. Tudo voltaria se ela ousasse sair da sombra. Mas havia algo mais forte que o medo, a memória de quem ela fora. A professora que explicava os matizes do mandarim aos alunos. A mulher que, em Harbin, discutia literatura com colegas da universidade. A voz que por tanto tempo fora obrigada a calar. Sua garganta secou. Precisaria de roupas adequadas. E de tempo para me preparar. Naturalmente, concordou o diretor, já mentalmente reorganizando a agenda. Boris Arkadievich, peça à secretária que providencie algo do fundo de emergência. Um terno, sapatos, o que for necessário.
E avise a recepção. Amanhã, às 9h30, a senhora Nadieza Petrovna deve ser recebida como nossa convidada de honra. Convidada de honra? Boris quase engasgou com a própria indignação. Viktor Georgievich, você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério, respondeu o diretor, sem tirar os olhos de Nadieza. A menos, é claro, que você prefira explicar aos chineses por que perdemos o contrato por falta de um intérprete. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Boris Arkadievich afundou na cadeira, derrotada à última resistência. Nadieza, por sua vez, sentiu algo estranho e familiar ao mesmo tempo. A sensação de que, pela primeira vez em anos, alguém havia. Não como uma sombra nos corredores, não como um par de mãos que limpava o que outros sujavam, mas como uma pessoa. Com um passado, com conhecimentos, com uma voz que merecia ser ouvida. Está bem, murmurou ela, tão baixo que quase não se ouviu. Eu estarei aqui. O diretor sorriu, não o sorriso protocolar que usava com os funcionários, mas um gesto quase paternal, como se reconhecesse a coragem que aquelas palavras custavam. Ótimo. E Nadieza Petrovna? Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Obrigado. Não só pelo mandarim. Ela entendeu. Não era necessário dizer mais. Quando saiu do gabinete já não era a mesma mulher que entrará meia hora antes. Os corredores vazios do instituto, antes um labirinto de invisibilidade, agora pareciam um caminho. Um caminho de volta. Prateadas como fios de luar entremeados aos castanhos, agora realçavam seu rosto em vez de envelhecê-lo. Eram cicatrizes visíveis de uma vida que não se apagava, mas se transformava. Ludmila recuou um passo, admirando o resultado com o olho clínico. Perfeito, murmurou, ajustando um último fio com os dedos. Agora sim. Você tem estrutura de rosto para um corte assim, clássico, mas com personalidade. Não precisa esconder nada, Nadieza. Posso chamá-la assim? Perguntou, já limpando as tesouras com um pano macio. Sim, respondeu ela, passando os dedos pelos cabelos ainda úmidos, como se quisesse confirmar que aquilo era real. Pode. A porta do salão abriu-se com um leve tilintar de sinos. Era Viktor Georgievich, pontual como sempre, mas com uma expressão que traía uma ponta de impaciência mal disfarçada. Pronto? Indagou, os olhos percorrendo o ar da cabeça aos pés. Não era o olhar avaliador de um chefe, mas o de alguém que testemunha o desabrochar de algo há muito adormecido. Excelente trabalho, Lyudmila Ivanovna. Como sempre. Obrigada, Viktor Georgievich, respondeu a cabeleireira com um sorriso que sugeria uma longa familiaridade. Embora o mérito seja todo dela. Às vezes basta tirar a poeira para a joia brilhar. Ele anuiu, como se aquecesse a uma verdade óbvia, e estendeu o braço em direção à saída. Vamos. O carro está esperando. Na rua, o ar noturno trazia um frescor úmido, misturado ao cheiro de pão recém-assado que vinha de uma padaria próxima. Nadieza respirou fundo, como se quisesse guardar aquele instante, a sensação da lã fina do casaco novo. Sim, Viktor Georgievich insistira também nisso. Moscou em outubro não perdoa, Nadieza Petrovna. O peso leve da bolsa de couro que pendia de seu ombro, o som abafado de seus próprios passos nos sapatos de salto baixo, mas impecáveis. Amanhã, disse ele, enquanto a Volga deslizava pela avenida quase deserta, você chegará ao instituto como sempre, mas entrará pela porta da frente. Às 9 em ponto, haverá uma reunião com a comissão do ministério. Você estará lá. Ela virou-se para ele, os dedos apertando a alça da bolsa. Mas, o que devo dizer? Nada, respondeu ele com uma calma que a tranquilizou. Você será apresentada como nossa especialista em linguística aplicada. Eles farão perguntas técnicas sobre o projeto de tradução automática. Você conhece o material melhor do que ninguém. Mas eu não tenho, ela hesitou, documentação. Diplomas. Nada que comprove. Viktor Georgievich sorriu, quase imperceptivelmente. Os diplomas estão nos arquivos do Instituto. E sua competência, Nadieza Petrovna, não precisa de papel para ser reconhecida. Confie em si mesma. Ele fez uma pausa, ajustando a velocidade ao entrar numa rotatória. Além disso, tenho um palpite de que sua presença já será resposta suficiente. Ela baixou os olhos para as mãos, agora imóveis sobre o colo. Mãos que há poucas horas seguiam o traçado de um pano úmido sobre móveis empoeirados. Mãos que em outra vida viraram páginas de dicionários bilíngues, anotaram fonemas em cadernos de capa dura, assinaram artigos em revistas acadêmicas. E se eu falhar? Sussurrou tão baixo que quase se perdeu no ronco do motor. Então falhará como uma profissional, respondeu ele, sem rodeios. Mas não falhará. Porque você não é mais a mulher que limpa gabinetes às escondidas. Você é Nadieza Petrovna Orlova. E amanhã, pela primeira vez em anos, o mundo lembrará disso.
O carro parou diante do prédio onde ela alugava um quarto minúsculo no terceiro andar. Viktor Georgievich desligou o motor, mas não fez menção de sair. Em vez disso, tirou do bolso interno do paletó um envelope branco, levemente amassado nas pontas. Isto é para você, disse, entregando-lhe. Não é um presente. É um empréstimo. Para o caso de imprevistos. Ela abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, notas de rublos suficientes para cobrir 3 meses de aluguel. E abaixo delas, um cartão de visitas com um número manuscrito nas costas. Ligue a qualquer hora. VG. Não sei como agradecer, murmurou, a voz embargada. Não agradeça, cortou ele, com um gesto que dispensava formalidades. Amanhã, às 8h30, meu motorista passará aqui. Esteja pronta. Ela assentiu, guardando o envelope na bolsa como se fosse um talismã. Quando desceu do carro, o frio da noite a envolveu, mas desta vez não a fez estremecer. Subiu os degraus do prédio com a postura ereta, os saltos ecoando no silencioso corredor de entrada. Ao passar pela porta do quarto de Zinaida Ivanovna, a vizinha de olho afiado e língua ainda mais afiada, não curvou a cabeça como de costume. Em vez disso, cumprimentou-a com um aceno seco, como igual. Dentro do quarto, acendeu a luz e encostou-se à porta, respirando fundo. O espaço era o mesmo, a cama estreita, o armário de madeira descascada, a pia no canto com a torneira que pingava. Mas algo havia mudado. Ela se aproximou do espelho sobre a comoda, aquele mesmo espelho que evitava há anos, e olhou-se demoradamente. A mulher que a fitava não era mais um espectro. Tinham-lhe devolvido o contorno, a cor, a presença. Não era a jovem professora de outrora, essa jamais voltaria. Era algo novo, uma mistura de cicatrizes e força, de memória e possibilidade. Nadieza passou os dedos pelas têmporas, onde a prata dos fios se entrelaçava ao castanho, e sorriu. Não um sorriso de alegria fácil, mas um sorriso de reconhecimento. Como se, após anos de exílio, finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para si mesma. Os fios prateados, mais visíveis nas têmporas, não estragavam sua imagem, pelo contrário, davam-lhe nobreza e profundidade. 10 anos mais jovem, declarou Ludmila com orgulho, girando a cadeira para exibir o resultado de todos os ângulos. O toque final. Tamara Ivanovna retirou da bolsa uma nécessaire de maquiagem. Um pouco de base, um traço de rímel ou batom. 15 minutos depois, diante do espelho, sentava-se uma Nadieza completamente transformada. Até os óculos foram substituídos. Tamara Ivanovna insistira em trocar as lentes grossas e a armação pesada por um aro metálico delicado, graças ao serviço expresso de ótica do salão. Agora, em vez de esconder, os óculos realçavam a expressividade de seus olhos azuis. Ao se olhar no espelho, Nadieza não se reconheceu. Ali estava uma mulher de aparência nobre e olhar melancólico, alguém que parecia ter retornado do limbo. O crepúsculo envolvia o aconchegante café em frente ao Parque Vesna quando Viktor Georgievich, absorto, mexia distraidamente a colher no café já frio. Ao ouvir passos, levantou os olhos e ficou imóvel, sem disfarçar o espanto. Em sua direção aproximava-se uma dama elegante, vestida em um tailleur azul marinho, alta, de postura ereta e passos leves. Um sorriso discreto tocou seus lábios ao notar a reação dele. Peço desculpas pelo atraso, disse Nadieza com uma voz macia e grave, como um instrumento bem afinado nas mãos de um mestre. Viktor Georgievich levantou-se como mandava a etiqueta. Agora vejo a verdadeira Nadieza Petrovna Sokolova, declarou. Amanhã às 9 em ponto, espero-a em meu gabinete. Saíram para a rua noturna. Ele parou um táxi. Até amanhã, Nadieza Petrovna disse, abrindo a porta com galanteria. Descanse. Amanhã será um dia importante. Já dentro do carro, enquanto observava a figura do diretor se afastar, Nadieza sentiu uma onda de pânico invadi-la. O que foi que eu fiz? Sussurrou. Zinaida vai descobrir. Imaginou o rosto distorcido pela raiva da madrasta, sua voz sibilante. Achava que poderia se esconder de mim. Tenho olhos e ouvidos em todo lugar, querida. O taxista virou-se para trás. Para onde vamos, moça bonita? Nadieza hesitou por um instante. Então, com determinação, deu o endereço não de seu quarto alugado na periferia, mas de um pequeno apartamento em Zaretny, onde morava sua antiga babá, a única pessoa em quem confiava sem reservas. Pela janela, a cidade noturna desfilava luminosa, barulhenta, viva, como ela mesma. De repente, Nadieza percebeu que, pela primeira vez em 2 anos, sentia-se verdadeiramente viva. Eis aqui o retorno das sombras, pensou. E mesmo que seja só por um dia, este é o meu dia, o dia em que voltei a ser eu mesma.
A recepcionista, uma mulher de feições severas e óculos de armação fina, ergueu as sobrancelhas até a linha do cabelo ao ouvir o nome, Nadjeza Petrovna. Seu dedo pairou sobre o telefone interno antes de anunciar, com uma formalidade que não escondia a curiosidade. Eles a aguardam na sala de conferências. Chegou a delegação chinesa. Ludmila, a assistente que a acompanhava pelo corredor, não resistiu. A cada 2 passos, seus olhos saltavam de Nadjeza para os documentos que carregava, como se esperassem encontrar neles a resposta para o enigma que a mulher ao seu lado representava. Finalmente, inclinando-se com a descrição de quem compartilha um segredo de Estado, sussurrou-lhe ao ouvido: "O que está acontecendo? Você é mesmo uma espiã disfarçada?" Nadjeza não teve tempo de responder. As portas duplas de mogno já se abriam diante delas, revelando o salão mais imponente do Instituto Vostok Civiais Proec, um espaço projetado para impressionar, com seu longo mesa de ébano polido refletindo a luz dos lustres, o projetor de última geração e, ao fundo, o mapa da Rússia tão detalhado que parecia convite a conquistas. Era ali que se decidiam os destinos dos grandes projetos, onde se recebiam autoridades e se fechavam acordos que moviam milhões. Quando Nadjeza cruzou o limiar atrás de Viktor Georgievich, 5 homens em ternos escuros e cortes impecáveis já ocupavam suas cadeiras. Entre eles Boris Arkadievich, o vice-diretor, cujo rosto passou por uma sucessão de expressões tão rápidas quanto reveladoras. Primeiro o espanto ao vê-la, depois a desconfiança velada, e por fim um desconforto que tentou disfarçar ajustando a gravata. "Bom dia, senhores", cumprimentou Viktor Georgievich, com a voz grave que reservava para ocasiões solenes. "Permitam-me apresentar nossa especialista em relações internacionais, Nadjeza Petrovna Sokolova." O chefe da delegação, um homem de cerca de 40 anos, rosto intelectual e olhos vivos como brasas, levantou-se lentamente. Seus dedos drumiram sobre a mesa enquanto examinou Nadjeza com uma intensidade que ia além da cortesia profissional, como se buscasse reconhecer, sob as feições da mulher à sua frente, o rastro de alguém que conhecera há muito tempo. "Professora Sokolova", pronunciou ele em russo com um sotaque quase imperceptível, mas suficiente para denunciar sua origem. "Não pode ser." Nadjeza sentiu um arrepio. Aqueles olhos, aquele timbre de voz. Em sua memória, como um negativo revelado pela luz, surgiu a imagem de um jovem estudante sentando na primeira fileira de sua sala de aula em Harbin, a caneta deslizando com precisão sobre os caracteres chineses no caderno. "Van Lin?", murmurou ela incrédula. "Sim, sou eu", confirmou ele radiante, passando ao mandarim com a naturalidade de quem volta para casa. "Que encontro extraordinário! A senhora foi minha professora na Universidade de Harbin. Nunca esqueci suas aulas sobre literatura russa." Boris Arkadievich, perdido na conversa em chinês mas captando o tom de surpresa geral, coçou a têmpora com ar perplexo. "Vocês se conhecem?" Van Lin, sem esconder o entusiasmo, voltou ao russo para explicar. "Claro! A professora Sokolov era a melhor docente de literatura russa e língua chinesa que já tivemos. Todos nós a admirávamos." Virou-se para seus colegas e disse algo rápido em mandarim. Os outros membros da delegação assentiram com respeito, e um deles até se levantou ligeiramente em sinal de deferência. Nadjeza sentiu o calor subir-lhe às faces. Era como se 2 vidas que ela mantivera meticulosamente separadas, a da acadêmica respeitada e a da sombra que se escondeu nos últimos anos, tivessem colidido de repente, criando uma terceira realidade, tão inesperada quanto desconcertante. "Foi há muito tempo, Van Lin", respondeu ela em chinês com um sorriso tímido. "Fico feliz em ver que você chegou tão longe." Viktor Georgievich, observando a cena com um brilho de satisfação nos olhos, não perdeu a expressão atônita de seu vice. Para Boris Arkadievich, que media as pessoas pela posição que ocupavam e pelo brilho dos sapatos, aquele reconhecimento espontâneo era um terremoto em sua escala de valores. A reunião começou. Nadjeza não traduzia mecanicamente, interpretava, explicava nuances culturais, preenchia lacunas com um conhecimento que ia além das palavras. Era como se seus músculos intelectuais, adormecidos por 2 anos de desuso, despertassem de repente, ágeis e precisos. Van Lin dirigia-se a ela com um respeito que beirava a reverência, chamando-a sempre de professora, detalhe que não passou despercebido a ninguém na sala. Boris Arkadievich, inicialmente cruzado de braços em postura cética, foi se transformando à medida que as horas passavam. Seu ceticismo deu lugar à surpresa e a surpresa a uma admiração relutante. Ao meio-dia, a primeira fase das negociações estava concluída. O memorando de intenções foi assinado entre apertos de mão e trocas de presentes simbólicos.
Quando a delegação chinesa partiu para visitar a fábrica que integraria o projeto, Viktor Georgievich, Boris e Nadezhda permaneceram sozinhos no salão. Isto é simplesmente milagroso, e admitiu Boris, ainda atordoado, enquanto guardava os documentos na pasta. Você viu como eles a tratam? Esse Van, como é o nome dele? Parecia disposto a se jogar no fogo por nós. E nós, há 6 meses, não conseguíamos nenhuma audiência com ele. Nadezhda baixou os olhos, mas por dentro sentia uma onda de satisfação profunda. Pela primeira vez em muito tempo não era uma sombra, um fantasma do que fora. Era uma mulher com conhecimentos, experiência, dignidade. O crepúsculo caía devagar sobre Moscou quando ela se sentou, ereta como sempre, na poltrona do gabinete de Viktor Georgievich. A postura impecável, herdada das lições de infância do pai, havia voltado junto com outras partes de si mesma que julgara perdidas. O diretor a observava com interesse genuíno, girando um copo de água cristalina entre os dedos. Nadezhda Petrovna, você foi brilhante, disse ele, recostando-se na cadeira. Van Li me confessou, antes de sair, que as negociações fluíram como nunca graças a você. Está extasiado e já nos convidou para uma visita de retorno a Pequim. Fez uma pausa. O silêncio que se seguiu não era casual. Mas preciso saber quem, de fato, trabalha no meu instituto. Ela esperava por essa pergunta. Durante todo o dia, enquanto traduzia, sorria, esclarecia dúvidas, sentirá sua aproximação como quem pressente a tempestade no ar. Agora ela estava ali, inevitável. Você tem todo o direito de perguntar, respondeu Nadezhda, baixinho. Seus dedos tremularam levemente, entrelaçando-se como faziam sempre nos momentos de tensão. Minha história é um pouco complicada. Tenho a noite toda, disse Viktor Georgievich sereno. Ela respirou fundo, organizando os pensamentos. Por onde começar uma narrativa que não compartilhava havia 2 anos? Talvez pelo início. Meu pai, Nikolai Andreevich Sokolov, era professor de história, especialista na diáspora russa na China. Passou a vida colecionando documentos, cartas, diários de pessoas que fugiram da revolução e se estabeleceram em Harbin, Xangai, Tianjin. Sua voz falhou por um instante. Minha mãe morreu quando eu nasci. Zinaída, enquanto isso, movimentava-se ao redor como uma esposa devotada, desempenhando seu papel com perfeição. Um tom amargo invadiu a voz de Nadezhda. Há 3 anos, quando eu estava em Harbin para uma conferência, recebi a notícia de que meu pai havia morrido. Peguei o primeiro voo de volta para os funerais. Aqui as palavras começaram a pesar mais. Os acontecimentos daquela época ainda doíam como um osso mau soldado que lateja com a mudança do tempo. Nos funerais, Zinaída agiu de forma impecável, viúva enlutada, destroçada pela dor. Mas assim que o caixão foi baixado, mostrou sua verdadeira face. Os dedos de Nadezhda apertaram os braços da poltrona. Zinaída apresentou um testamento segundo o qual toda a propriedade do pai, a casa, a coleção, as contas, passava para ela. A Nadezhda caberia apenas uma quantia irrisória. Viktor Georgievich franziu a testa. Meu pai jamais escreveria algo assim, afirmou Nadezhda firme. Ele sempre disse que a casa e o arquivo ficariam comigo. Era o trabalho da vida dele, uma coleção de documentos inestimáveis. E o notário que autenticou o testamento parecia suspeito. Um desconhecido sem referência. Você contestou o testamento? Perguntou Viktor Georgievich. Tentei. Sua voz caiu quase a um sussurro. Zinaída tinha conexões entre os novos russos dos anos 90. Quando comecei a questionar vizinhos, o notário, um antigo colega do meu pai que agiu de forma estranha nos funerais, apareceram ameaças. Ela contou sobre ligações anônimas, sobre a sensação de estar sendo seguida, sobre o incidente aterrorizante em que um carro escuro quase a atropelou ao sair de casa. Depois veio o golpe de outro lado. Nadezhda tentou manter a calma, mas a voz traiu um tremor. Na universidade onde eu lecionava, chegou uma denúncia anônima. Acusavam-me de vender provas para alunos, de receber propina de estudantes chineses em troca de notas. Viktor Georgievich cerrou os punhos involuntariamente. Claro que nunca fiz nada disso. Mas abriu-se uma investigação. Tive que tirar licença. Colegas se afastaram. Amigos pararam de ligar. Ela engoliu as lágrimas que ameaçaram transbordar. Entendi que era obra de Zinaída. Ela tem contatos em todos os lugares. É amiga da esposa do reitor. Foi quando decidi desaparecer. Mudei de apartamento, pintei o cabelo, passei a usar roupas velhas e óculos sem grau. Arrumei trabalhos que não pediam documentos. Meu passaporte e meu diploma tinham sumido misteriosamente do meu apartamento. Acabei aqui na Vostok Civiais como faxineira. 2 anos vivendo como uma sombra.
Às vezes, porém, a saudade de ser ela mesma doía como uma ferida aberta. Ela olhou para as próprias mãos, outrora cuidadas, agora ásperas pelo contato constante com produtos de limpeza. É isso. Essa é a história. O silêncio pairou no escritório. Viktor Georgievich levantou-se, aproximou-se da janela e ficou longo tempo observando a cidade à noite. Quando se virou, seu rosto transmitia determinação. Nadeda Petrovna, proponho-lhe ajuda e um novo cargo, disse ele firme. Especialista em relações internacionais. E auxílio para restaurar a justiça. Ela ergueu os olhos, incrédula. Mas por quê? O senhor corre riscos. Pela primeira vez naquela noite, Viktor Georgievich sorriu. Veja bem, meu pai foi veterano de guerra. E a lição mais importante que me deu foi: nunca passe ao largo de uma injustiça. Abriu os braços em um gesto amplo. Além disso, nosso instituto acaba de ganhar uma profissional valiosíssima. Seria tolice recusar uma colaboradora assim. Um raio de sol poente rompeu as nuvens e dançou no grafim de água sobre a mesa, espalhando minúsculas cores do arco-íris. Como se a própria natureza lhe desse um sinal. Obrigada, foi tudo que Nadezhda conseguiu dizer. Obrigada, Viktor Georgievich. Pela primeira vez em anos, sentiu que não voltava para casa, nem mesmo para a mansão da família, mas para si mesma, para sua essência, para aquilo que sempre fora e deveria ser. A semana passou como um dia só, intensa, veloz, transformadora. Nadezhda sentava-se agora à pequena escrivaninha de seu novo gabinete, que uma semana antes, não passava de um depósito de material de escritório. Por ordem de Viktor Georgievich, o espaço fora esvaziado às pressas, pintado, mobiliado com uma mesa, uma cadeira e um computador. Na porta, uma placa, especialista em relações internacionais, Sokolova NP. Suave e imponente, embora o gabinete fosse minúsculo, mal cabiam a mesa, uma cadeira para visitantes e um armário baixo de documentos. Depois daquela noite em que a babá adoeceu, Nadezhda voltou ao seu quarto alugado apenas para buscar algumas coisas e acertar as contas com a dona da casa. Viktor Georgievich insistira para que o instituto lhe fornecesse um apartamento funcional até que a questão do espólio se resolvesse. Mas a maior parte do tempo ela passava no hospital, ao lado de Maria Fyodorovna. Lá fora, abril fazia barulho, a geada derretia com estalidos cristalinos, e as árvores vestiam-se de uma névoa tenra, os primeiros verdes da estação. Junto com a natureza, algo em Nadezhda também renascia. Livrando-se do casulo de medo e autonegação, ela ia esticando as asas, recuperando a cada dia a sensação de ser a Nadezhda Sokolova de antes. Não era só ela quem se adaptava à mudança. Nos primeiros dias, os funcionários fitavam-na de esguelha nos corredores, cochichavam às suas costas. Uns admiravam a metamorfose da faxineira despretensiosa em uma mulher elegante. Outros invejavam sua ascensão repentina, alguns espalhavam fofocas absurdas. Dizem que ela dormiu com o diretor. Do contrário, como explicar um salto desses? Nadezhda ouviu um fragmento de conversa entre duas mulheres da contabilidade ao passar pela porta entreaberta do departamento. Falam que ela é da inteligência, que se infiltrou de propósito. Na verdade, tem um marido oligarca no exterior e estava se escondendo dele. Ela apenas sorriu para si mesma. Depois de tudo que viverá, aquelas especulações soavam como brincadeiras de criança. Aos poucos, a onda de mexericos arrefeceu, dando lugar a um convívio profissional. Afinal, Nadezhda demonstrara domínio real nas nuances das relações internacionais, e seu conhecimento da cultura e da língua chinesas revelou-se um trunfo para o instituto. Até Boris Arkadyevich, que a princípios a observava com hostilidade mal disfarçada, começou a demonstrar sinais de respeito, especialmente depois que, durante uma videoconferência com parceiros chineses, ela captou uma sutileza linguística no discurso do intérprete deles que poderia levar a uma redução significativa no valor do contrato, em prejuízo da instituição. Tem certeza de que interpretou corretamente essa expressão? Perguntou Boris após o término das negociações. Pareceu-me que eles estavam dispostos a aceitar nossas condições. Tenho, respondeu Nadezhda serena. A frase encontraremos uma linguagem comum em sua execução significa, na verdade, encontraremos uma maneira de reduzir o preço. É um recurso retórico comum no ambiente de negócios chinês. Fez uma pausa. O intérprete pode ser inexperiente, ou ter sido contratado justamente para criar uma situação comunicativa favorável a eles. O vice-diretor franziu a testa pensativo, mas não discutiu. No dia seguinte, deixou uma caixa de bombons sobre sua mesa sem dizer palavra. Ao sair, jogou um seco. Obrigado pela observação de ontem. Para um homem como Boris, era o equivalente a uma rendição. O trabalho no contrato chinês avançava bem.
Naderda redigia documentos, mantinha correspondência com os parceiros, preparava materiais para a próxima etapa das negociações. No entanto, seus pensamentos estavam longe dali. Naderda sabia que havia chegado a hora de agir, de restaurar a justiça e recuperar não apenas a honra do pai, mas também o legado que lhe pertencia por direito. Ao terminar os documentos naquela noite, descou um número que conhecia de memória. Alô, Maria Fyodorovna, sou eu, Nádia. Nadenka, a voz do outro lado da linha soou frágil, mas transbordava uma alegria contida. Minha menina, como você está? Perguntou a velha babá com a voz trêmula de emoção. Estou bem, minha Nesha. Tenho um novo trabalho. Uma nova vida, respondeu Naderda, fazendo uma pausa deliberada. Não me esconder mais. Acho que é hora de lutar. Do outro lado, um silêncio pesado. Depois, um suspiro entrecortado. Já estava na hora, Nadenka. Seu pai nunca fugiu das dificuldades, e não foi para isso que ele a criou. Preciso falar com a senhora, continuou Naderda com firmeza. Posso ir hoje? Claro, minha filha. Estarei esperando. A voz de Maria Fyodorovna tremia levemente, como se carregasse um peso não dito. Só não está tudo arrumado aqui, minha casa é tão modesta. Isso não importa, cortou Naderda. O importante é ver você. O pequeno apartamento de Maria Fyodorovna ficava no térreo de um prédio Khrushchevka na periferia da cidade, justamente na região por onde Naderda passava todas as manhãs a caminho do instituto. Era estranho pensar que durante todo aquele tempo, elas haviam morado a apenas 15 minutos uma da outra sem se verem por mais de um ano. Naderda temia que Zinaida pudesse vigiar a babá, monitorando seus contatos. Mas naquela noite a porta se abriu ao primeiro toque da campainha, como se a idosa estivesse parada atrás dela, incapaz de conter a ansiedade da espera. À luz fraca do corredor, Naderda sentiu um aperto no peito ao ver como Maria Fyodorovna havia envelhecido. Na última vez em que se viram pouco mais de uma semana antes, quando Naderda, já transformada, fora se despedir após sua morte simulada. A penumbra da noite e a emoção do reencontro haviam disfarçado os sinais do tempo. Agora, porém, a realidade era cruel. A babá parecia ter murchado, como se seu corpo tivesse perdido densidade. Os ossos se destacavam sob a pele fina como pergaminho, e olheiras profundas marcavam seu rosto. Os olhos azuis, outrora vivos, estavam opacos, mas ainda brilhavam ao reconhecê-la. Entre logo, minha filha. Maria Fyodorovna puxou-a pela mão, como se temesse que Naderda pudesse desaparecer novamente. Deixe-me olhá-la direito. Na minúscula entrada pararam. E a velha babá examinou Naderda longamente, sem esconder as lágrimas que encheram seus olhos desbotados. Minha menina, finalmente, sussurrou, tocando com a mão enrugada a face de Naderda. Rezei todos os dias para que você voltasse, para que fosse você mesma outra vez. Naderda abraçou-a com força, sentindo sob o tecido fino do ralo as costelas frágeis da idosa. Maria Fyodorovna sempre fora magra, mas agora parecia quase etérea, como se um sopro pudesse levá-la. Ora, o que estamos fazendo paradas aqui? A babá se recompôs, sacudindo as mãos como se afastasse um pensamento doloroso. Vamos para a cozinha, o chá já está pronto. E assei um bolo para você, do jeito que gosta, com maçã e canela. A cozinha de 6 metros quadrados estava impecável, apesar da simplicidade. Sobre o fogão antigo a chaleira de metal brilhava, polida até fazer reflexos. Na mesa, uma jarra com um ramo de salgueiro anunciava a proximidade da Páscoa. Aquele cantinho acolhedor contrastava violentamente com os ambientes impessoais nos quais Naderda havia vivido nos últimos anos. Quartos alugados sem identidade, espaços institucionais onde nada falava da alma de quem os habitava. Conte tudo, ordenou Maria Fyodorovna, servindo o chá em xícaras de porcelana de um serviço antigo, a única peça de valor que levará consigo após a morte do professor Sokolov. Que trabalho é esse? Como te encontraram? Seu olhar percorreu Naderda de cima a baixo. Você está mais bonita. A postura voltou. Os olhos brilham. Naderda então narrou os acontecimentos incríveis das últimas semanas, a revelação acidental, as negociações, o apoio inesperado de Viktor Georgievich. A babá ouvia balançando a cabeça enquanto uma centelha de vida, que parecia apagada havia muito, reacendia em seu olhar. Sempre soube que você voltaria, murmurou com um suspiro pesado. Nikolai Andreevich não a criou para que passasse a vida esconderijo, lavando pisos. Seu rosto, no entanto, endureceu de repente. Nadenka, já que decidiu lutar, tenho algo para mostrar a você. Com dificuldade, levantou-se e dirigiu-se lentamente ao quarto. Naderda seguiu, preocupada ao ver como cada passo parecia custar um esforço sobre-humano à idosa.
Na pequena sala, abarrotada de móveis antigos, reconheceu o buffet que pertencia à casa de sua família. Zinaida devia ter permitido que Maria Feodorovna levasse alguns objetos. A babá ajoelhou-se diante de uma cômoda baixa, indicando a gaveta superior com um gesto trêmulo. Abra você, minha filha. Minhas forças já não dão, sua voz falhava. Está tudo aqui. Naderda puxou a gaveta. Debaixo de um monte de roupas de cama, encontrou um pequeno baú de madeira escura, com incrustações que brilhavam mesmo na penumbra do cômodo. Reconheceu-o imediatamente, era o cofre que ficava sobre a escrivaninha de seu pai, onde ele guardava os documentos mais importantes. Como isto veio parar com a senhora? Perguntou, atônita. Maria Feodorovna afundou-se em uma poltrona, ofegante. Ele entendia tudo, Nadenka. Pouco antes de morrer, disse-me, Maria, guarde os documentos. Desconfiava que Zinaida tramava algo. Não acreditei na época, sua voz quebrou. Mas depois, quando ele ficou muito doente, peguei o baú e o escondi aqui. Disse a Zinaida que o havia levado para o arquivo da universidade. Ela não verificou. Com cuidado, Naderda abriu a tampa. Dentro, pilhas de papéis amarradas com barbante repousavam em ordem meticulosa. Desatou a primeira. Eram cartas que seu pai lhe escrevera em Harbin nos últimos meses de vida. A caligrafia, antes firme, ia se tornando trêmula a cada missiva, mas a lucidez das palavras permanecia intacta. Na segunda pilha, encontrou fotografias, o pai jovem e a mãe que ela só conhecia por imagens, e ela própria, criança, nos braços de Maria Feodorovna. Uma história familiar impressa em papel amarelado pelo tempo. Mas foi a terceira pilha que fez seu coração parar. Um envelope grosso com a inscrição Testamento na letra inconfundível de seu pai. Naderda retirou os papéis amarelados. Era o rascunho de um testamento autêntico, cheio de anotações nas margens, datilografado e corrigido à mão. Eu, Sokolov Nikolai Andreevich, em pleno juízo e perfeita memória, deixo todos os meus bens, incluindo a casa situada a endereço, a biblioteca, a coleção de documentos e as contas bancárias à minha única filha, Sokolova Naderda Petrovna. Veja só, disse Maria Feodorovna, com um triunfo amargo. Era isso que ele queria para você. Aquilo que Zinaida apresentou era uma falsificação. Mas o mais chocante estava no fundo do baú. Um pequeno caderno de couro, o diário de seu pai. Naderda abriu-o com mãos trêmulas, folheando as páginas cobertas pela caligrafia familiar, até parar nas últimas anotações, datadas de um mês antes de sua morte. 16 de março de 2000. Esses sintomas estranhos novamente. Os médicos dizem, idade, coração, vasos. Mas sinto que há algo errado. Começou muito repentinamente e progride rápido demais. E sempre depois do almoço que Zina prepara. 27 de março de 2000. Hoje não comi a sopa. Disse que não tinha fome. Sinto-me melhor. E as pílulas que ela me dá, joguei fora. Será possível? 2 de abril de 2000. Tudo fica mais claro. Os sintomas se assemelham demais a um envenenamento crônico por arsênico. Consultei a literatura médica de propósito. Náuseas, fraqueza, queda de cabelo. Mas por quê? Dinheiro? A coleção? A casa? Será que é por isso? 10 de abril de 2000. Estou pior. Receio não ter tempo de refazer o testamento oficialmente. Preciso ao menos deixar este rascunho, para que Nádia possa provar minha vontade, e registrar minhas suspeitas. Falei com Maria, ela guardará os documentos. A última anotação se interrompia no meio da frase. Sua voz tremia ao ler em voz alta. Ele começou a desconfiar quando os sintomas apareceram. Maria Feodorovna cobriu o rosto com as mãos, como se a dor fosse física. Muito parecido com envenenamento, ele repetia, sussurrou com a voz quebrada. E eu não acreditei até o fim. Achava que era mania de velho, que eram doenças da idade. Uma lágrima escorreu por sua face sulcada. Até que foi tarde demais. A idosa respirou fundo, os dedos finos apertando a borda do cobertor. Só então, quando Zenaida começou a tomar conta da casa com tamanha arrogância, jogando fora suas coisas, vendendo os livros que ele colecionou a vida inteira, é que Maria Feodorovna compreendeu. Nikolai Andreevich tinha razão. Mas já era tarde. O silêncio pesado na sala só era quebrado pelo tic-tac monótono dos velhos relógios de parede. Nadezhda olhava para as páginas amareladas do diário, e diante de seus olhos não estava a imagem do pai nos últimos dias, frágil, consumido pela doença, mas o homem que ela conhecera antes, alto, ereto, com os olhos perspicazes atrás das lentes dos óculos. Vocês têm documentos que comprovem que ela levou as coisas? Perguntou Nadezhda, já traçando mentalmente um plano de ação. Maria Feodorovna encolheu os ombros. Que documentos? Eu vi com meus próprios olhos.
Ela nem sequer esperou que, de repente, a velha calou-se no meio da frase. Seu rosto contorceu-se, a mão agarrou o peito. Nianiesha! Gritou Nadezhda, lançando-se em sua direção. O que foi? O que está acontecendo? A pele de Maria Feodorovna empalideceu, os olhos reviraram, a respiração tornou-se ofegante. Com dedos trêmulos, Nadezhda pegou o telefone e discou o número da emergência. Alô? Ambulância? Venham rápido. Acho que é um ataque cardíaco. Os corredores brancos do hospital, o cheiro de medicamentos, o bip constante dos aparelhos. Tudo isso envolvia Nadezhda enquanto ela aguardava do lado de fora da UTI. 3 horas depois, um médico de rosto cansado aproximou-se. A senhora é parente? Sim, respondeu Nadezhda sem hesitar. Ela me criou. Como está? Estabilizamos o quadro, mas é muito grave, balançou a cabeça. Problemas sérios no coração. As artérias estão comprometidas, a pressão oscila sem controle. Fizemos tudo o que podíamos, mas ele fez uma pausa. Não quero assustá-la, mas pelo estado geral, é pouco provável que ela sobreviva até o inverno. Nadezhda sentiu um nó na garganta. Só posso vê-la por 5 minutos. Está inconsciente, mas talvez ouça a senhora. Na pequena enfermaria, Maria Feodorovna parecia ainda mais frágil do que de costume. Envolta em fios com a máscara de oxigênio no rosto, seu corpo imóvel só deixava transparecer a vida por um leve movimento no peito. Nadezhda sentou-se ao seu lado, segurou sua mão sem força. Nianiesha sussurrou. Aguente firme. Vou tirar as duas dessa situação. Vou recuperar tudo que Zenaida roubou, vou fazer justiça. Só não me deixe, por favor. Os dedos da velha tremeram levemente em sua palma, como se tentassem responder que ouvia, que entendia. Ao sair do quarto, Nadezhda sabia de uma coisa: não há tempo a perder. O relógio de Maria Feodorovna estava correndo, e ela era a única, além de Nadezhda, que conhecia toda a verdade sobre os últimos dias do professor Sokolov. Alexei Vladimirovich Zakharov, um homem alto e de postura impecável em seu terno sóbrio, estendeu a mão a Nadezhda. Eu e Viktor Georgievich éramos colegas de universidade, disse, enquanto se acomodavam em um pequeno café próximo ao instituto. À mesa, além deles, estava o advogado convidado por Viktor. Sobre a superfície, documentos retirados do baú de Maria Feodorovna e o prontuário médico do pai, que Nadezhda conseguirá, não sem dificuldade, na policlínica do bairro. Um caso sério, murmurou o jurista folheando os papéis. Mas as provas ainda são insuficientes. O que o senhor quer dizer? Franziu a testa Nadezhda. Aqui está o rascunho do testamento verdadeiro. Aqui estão as anotações do diário sobre as suspeitas de envenenamento. Compreendo sua indignação, explicou Alexei Vladimirovich paciente. Mas, do ponto de vista legal, isso não basta. Precisamos de laudos médicos que confirmem o envenenamento, dos originais dos documentos, inclusive da versão do testamento apresentada por Zinaida Markovna, e de testemunhas. Nadezhda recostou-se na cadeira, esgotada. Por enquanto, temos apenas indícios e suspeitas, continuou o advogado. Isso serve para iniciar uma investigação, mas não para um processo. E o que podemos fazer? Perguntou ela, sentindo o chão desmoronar debaixo de seus pés. Primeiro, uma perícia independente na assinatura do testamento que sua madrasta apresentou, respondeu Alexei Vladimirovich. Se for uma falsificação, teremos um argumento forte. Mas como conseguir esse documento? Zinaida não vai entregá-lo. Pela cartório notarial consultou o jurista suas anotações. Quem autenticou o testamento? Um certo Stepanov, ID. Sim, esse nome estava no documento, confirmou Nadezhda. Vamos localizar esse notário. A busca por Stepanov, ID levou dias e trouxe uma descoberta inesperada. O notário falecera 1 ano antes. Segundo uma ex-funcionária de seu escritório, em circunstâncias estranhas, caíra de uma escada em sua dacha, fraturando a base do crânio. Muito conveniente para quem não queria que certas fraudes viessem à tona, observou Alexei Vladimirovich quando se reuniram para discutir a nova informação. Conseguiram encontrar um ex-assistente do notário, um jovem chamado Sergei, que agora trabalhava como escriturário em uma seguradora. Ele aceitou o encontro, mas a conversa foi tensa e pouco produtiva. Não me lembro dos detalhes da autenticação desse testamento, disse Sergei, evitando olhá-los nos olhos. Stepanov tratou do caso sozinho. Só me pediu para sair da sala. Isso não lhe pareceu estranho? Indagou Alexei Vladimirovich. Normalmente, o assistente acompanha a autenticação de documentos importantes. Sergei encolheu os ombros. Pareceu. Mas Dmitrievich fazia o que queria. E então, hesitou. E então, incentivou Nadezhda suave. Depois disso, ele ficou com dinheiro. Muito dinheiro.
Até comprou um carro novo. Um Mercedes. Com salário de notário não se compra um carro desses, ainda mais na nossa região. Mais alguma coisa em comum que você se lembre? Insistiu ela. Serguei franziu a testa, concentrando-se. Ah, sim. A mulher que veio para esse testamento. Vestida de forma chamativa, cabelo tingido. Ela voltou depois da morte do professor, trouxe um tipo desagradável com ela. Ficaram muito tempo no gabinete com Stepanov. Quando ele saiu, estava pálido e disse que ia passar o fim de semana na Datia. Na segunda-feira soubemos que tinha morrido. Precisamos acessar o arquivo da notaria, refletiu Alexei Vladimirovich ao saírem. Deve haver uma cópia do testamento lá, mas só conseguiremos por via legal com uma ordem judicial. E para isso precisamos de fundamentos mais sólidos do que temos agora. No dia seguinte visitaram Maria Feodorovna no hospital. Seu estado melhorará um pouco, saíra da UTI, mas os médicos mantinham o prognóstico reservado. Como está a Nianiesha? Perguntou Nadezhda, sentando-se à beira da cama. Maria Feodorovna esboçou um sorriso fraco. E você? Descobriu algo? Nadezhda contou sobre a reunião com o advogado, a busca pelo notário, o depoimento do assistente. Precisamos encontrar o original do testamento verdadeiro, concluiu. Mas onde procurá-lo? A velha franziu a testa como se tentasse resgatar uma lembrança. Nadenka, de repente, seus olhos brilharam. Nikolai Andreevich escondeu uma cópia do testamento em seu livro predileto. Que livro? Pressionou Nadezhda, tensa. Eugênio Onegin. O volume com ex-libris. Lembra? O presente do acadêmico Likachol. Ele dizia que era o esconderijo mais seguro. Ninguém desconfiaria. Fez uma marca na página, colou as folhas e guardou o documento dentro. Nadezhda refletiu por um instante. O livro deveria estar na biblioteca do pai, na antiga casa da família, agora propriedade de Zinaída. Teria que encontrar um jeito de entrar lá, murmurou, mais para si mesma do que para a velha governanta. Maria Fyodorovna franziu o senho, preocupada. Cuidado, menina. Zinaída é uma mulher perigosa. Vou pensar em algo, prometeu Nadezhda, enquanto sua mente já esboçava um plano sob algum pretexto plausível. Mas o destino tinha outros desígnios. Naquela mesma noite, ao sair do hospital, Nadezhda esbarrou frontalmente em uma mulher cujo aparecimento fez seu coração falhar uma batida. Zinaída Markovna Sokolova, alta, imponente, com os cabelos tingidos em um loiro exuberante e maquiagem chamativa, saía de uma boutique de grife do outro lado da rua. Por um segundo, ambas ficaram paralisadas, medindo uma a outra com o olhar. Nadezhda, a surpresa no rosto de Zinaída deu lugar quase que instantaneamente a uma expressão de desdém. Não esperava vê-la. E nesse estado, seus olhos percorreram o taier elegante da enteada, o penteado impecável, os sapatos de salto, tudo com um ar de avaliação calculista. Zdravствуйте, Zinaída Markovna, respondeu Nadezhda com calma, embora por dentro algo se contorcesse em uma mistura de ódio e medo. Você mudou, observou a madrasta sem disfarçar a insatisfação. E pelo que dizem conseguiu um bom emprego. Tradutora, não é? A frase soou como uma acusa velada, como se Zinaída soubesse de cada passo que Nadezhda dera nos últimos anos. Especialista em relações internacionais, corrigiu ela, mantendo a postura ereta. Como quiser, ironizou Zinaída, ajustando a bolsa de grife no antebraço. Mas por que revólver o passado? Ouvi dizer que você tem interesse nos documentos do meu pai. No testamento, disse Nadezhda sem rodeios. Estavam no meio da calçada com pessoas passando apressadas ao redor, mas para ela era como se o mundo tivesse se reduzido àquele confronto silencioso, carregado de um passado doloroso de ódio e de medo mútuo. Deixe as coisas como estão, menina, advertiu Zinaída, e em sua voz ecoava uma ameaça mal disfarçada. Será melhor para você. Algo dentro de Nadezhda se partiu, e ao mesmo tempo se fortaleceu. A raiva acumulada por anos não explodiu em gritos, mas se transformou em uma determinação fria, cortante como gelo. Dessa vez eu não vou fugir, Zinaída Markovna, disse ela, baixa mas firme, fitando-a diretamente nos olhos. Havia algo naquele olhar que fez Zinaída hesitar por um instante. Ela estava acostumada a uma Nadezhda diferente, a menina apavorada, pronta a se esconder ao primeiro sinal de perigo. Essa mulher segura, de postura inquebrantável, era uma estranha para ela. O que você quer? Perguntou Zinaída, mudando de tom de repente, quase suplicante. Justiça, respondeu Nadezhda serena. E a verdade sobre meu pai. O rosto de Zinaída se contorceu. Vai se arrepender se mexer no passado. Tenho amigos que... Adeus, Zinaída Markovna, cortou Nadezhda, virando-se para ir embora, sentindo no meio das costas o peso do olhar carregado de ódio da madrasta.
Ela sabe que comecei a agir, disse Nadejda a Viktor Georgievich, sentada em seu escritório já entrada a noite. Precisamos nos apressar. Contou sobre o encontro inesperado, as ameaças veladas, a suspeita de que Zinaida vinha observando todo aquele tempo. Não me surpreende, comentou Viktor, sombrio. Pessoas como ela sempre controlam a situação. Mas também não ficaremos de braços cruzados. De repente, o telefone de Nadejda tocou. Ela franziu a testa ao ver um número desconhecido, mas atendeu. Alô? Sim, sou eu. O quê? Seu rosto empalideceu. Chego imediatamente. Desligou com as mãos trêmulas e olhou para Viktor. É do hospital. O estado de Maria Fyodorovna piorou muito. Viktor viu o desespero em seus olhos e levantou-se com determinação. Eu a levo. Vamos dar um jeito. Prometo. De forma inesperada, tomou a mão dela com firmeza, transmitindo uma segurança que parecia dissipar o gelo do medo. Não era apenas um gesto de apoio, havia algo mais, uma proximidade emocional que nascerá naquela convivência tensa dos últimos dias. Viktor Georgievich já não era apenas um diretor ou benfeitor, tornará-se aquele que acreditara nela quando ela mesma duvidara de si. E aquele silêncio eloquente, o contato das mãos em meio ao desespero, dizia mais do que qualquer palavra de consolo. O sol de abril tentava furar as nuvens com timidez, iluminando a cozinha do pequeno apartamento alugado por Nadejda. À mesa, abarrotada de papéis, estavam 3 pessoas. Ela, Viktor Georgievich e Alexei Vladimirovich. Uma semana havia se passado desde a ligação noturna do hospital. O estado de Maria Fyodorovna fora estabilizado, mas os médicos não davam garantias. O coração poderia parar a qualquer momento. Noites em claro ao lado do leito da velha governanta, soro na veia, conversas angustiantes com os médicos, tudo isso deixará marcas no rosto de Nadejda. Olheiras profundas se aninhavam sob seus olhos, mas neles agora havia uma nova determinação. O medo dera lugar à calma resolução de quem já enfrentará o pior e sabia, não havia mais para onde recuar. Precisamos do original do testamento, disse Alexei, batendo a caneta na mesa. Sem ele não conseguiremos provar a fraude. O livro está na casa do meu pai, murmurou Nadejda, massageando as têmporas. Precisamos de um jeito de entrar lá. Podemos solicitar uma ordem judicial para acesso, começou o advogado, mas balançou a cabeça em seguida. Mas isso levaria tempo, e tempo é o que não temos. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. De repente o telefone tocou. Nadejda estremeceu ao ver o identificador. Alô? Atendeu, tensa. Nadejda. A voz de Zinaida soava estranhamente suave. Você deixou tantas mensagens. Está bem, vamos conversar. O que você quer? Quero buscar minhas coisas pessoais que ficaram na casa. Nadejda forçou a voz a sair calma, embora o coração batesse tão forte que parecia ecoar na linha. Só fotografias e cartas. Do outro lado, houve uma pausa. Nadejda trocou olhares com os 2 homens. Ambos entendiam a importância daquele momento. Vem amanhã à tarde, cediu Zinaida finalmente. Às 3 horas. E só por 1 hora. Obrigada, exalou Nadejda, mas a linha já havia sido cortada. Colocou o telefone sobre a mesa e encarou seus aliados. Amanhã às 3 terei 1 hora. Você lembra o que procurar? Indagou Viktor. Eugênio Onegin, com o ex-libris do meu pai. Presente do acadêmico Likachov. Provavelmente está no gabinete. Ela não terminou a frase, receosa de verbalizar o medo de que Zinaida já tivesse se livrado dos livros do professor. Seja extremamente cuidadosa, advertiu Alexei, apertando-lhe a mão. Não arrisque à toa. Se sentir perigo, saia imediatamente. Passaram a noite inteira traçando um plano. Viktor ficaria do lado de fora da casa, pronto para intervir a qualquer momento. Caberia a Nadejda localizar o livro sem levantar suspeitas, e acima de tudo, retirá-lo de lá sem ser notada. Zinaida vai vigiar cada um de seus movimentos, alertou Alexei. Nada de gestos bruscos. A casa recebeu com uma quietude estranha. O que um dia fora o aconchegante lar do professor Sokolov transformará-se em um espaço frio, impessoal. Zinaida abriu a porta pessoalmente, alta com os lábios pintados de um vermelho vivo e um conjunto de seda em tom pastel. Entre, disse, com um sorriso falso. Mas lembre-se, você tem apenas 1 hora. Tenho compromissos hoje. Adentraram a sala de estar, e Nadejda quase sufocou um grito. Nada restava do que fora aquele lugar. No lugar dos móveis de mogno, sofás modernos em estilo high-tech. No lugar das pinturas com vistas de São Petersburgo, reproduções sem alma. No lugar das estantes de livros, vitrines de cristal com peças de porcelana. O que exatamente você procura? Perguntou Zinaida sem tirar os olhos dela.
Álbuns de fotos, cartas da minha mãe, coisas da minha infância, começou Nadejda, enquanto seus dedos coçavam para revirar cada canto da casa em busca daqueles versos que guardavam a verdade. Diários. Nadejda enumerava o primeiro que lhe vinha à mente. E alguns livros com dedicatórias. O pai tanto valorizava seu nome. Livros. Zinaída franziu o senho. A maior parte eu doei para a biblioteca da universidade. Esse tipo de coisa só ocupava espaço. O coração de Nadejda gelou. Será que era tarde demais? Mas ainda resta alguma coisa no antigo escritório, acrescentou Zinaída com indiferença. Agora é meu spa particular. Vamos, eu mostro. Subiram ao segundo andar. O escritório do pai, o santuário do professor Sokolov, lugar onde nasceram suas obras mais brilhantes, estava irreconhecível. Uma maca de massagem, lamparinas aromáticas, prateleiras repletas de frascos de cosméticos. Num canto, um monte de caixas de papelão amontoadas. Suas fotos, cartas e outras coisas estão ali, Zinaída apontou com desdém para as caixas. E sobre os livros? Ela abriu a porta de um armário embutido. Dentro, os volumes estavam jogados em pilhas desordenadas. Edições preciosas colecionadas pelo pai ao longo da vida, tratadas como lixo sem valor. Nadejda sentiu o peito arder de indignação. Ajoelhou-se diante das caixas, fingindo procurar fotografias, mas observava Zinaída pelo canto do olho. A madrasta permanecia encostada no batente da porta com um olhar atento e desconfiado. Como distraí-la? Pensava Nadejda folheando cartas antigas. De repente uma ideia lhe ocorreu. Acho que seu telefone está tocando lá embaixo, apontou para a escada. Eu ouvi. Zinaída franziu a testa tentando escutar. Não ouço nada. Acabou de tocar, insistiu Nadejda. Pode ser importante? Zinaída hesitou. A artimanha era óbvia, mas ela também não queria perder uma ligação que pudesse ser urgente. Volto já, disse por fim com voz cortante. E nem pense em levar nada. Eu percebo qualquer coisa que sumir. Assim que os passos de Zinaída se afastaram pela escada, Nadejda atirou-se ao armário. Com as mãos trêmulas, revirava os livros em busca de um encadernado familiar. Puxem, puxem! Onde você está? O medo de não encontrar a edição certa naqueles montes a paralisava. Os passos já se aproximavam novamente. E então, quase escondido no canto da prateleira, entre volumes mais grossos, uma lombada dourada brilhou. Seu coração parou. Eugênio Onegin, edição de 1937, com o ex-libris do pai. Ela agarrou o livro, folheou-o rapidamente. Entre as páginas, nada. Será que a babá se enganou? Ou Zinaída já tinha encontrado o envelope? O desespero a invadiu, mas então notou que as últimas folhas estavam coladas, formando um bolso discreto. Os passos na escada ficavam cada vez mais altos. Com um movimento rápido, Nadejda enfiou o livro na bolsa e voltou a se ajoelhar diante das caixas, fingindo examinar uma fotografia antiga. Ninguém ligou, resmungou Zinaída entrando no quarto. Você me mandou embora de propósito? Desculpe, achei que tinha ouvido. Nadejda deu de ombros com ar culpado. Mas encontrei minhas fotos de infância. Posso levá-las? Leve o que quiser, mas depressa. Zinaída olhou o relógio com exagero. Você tem mais 20 minutos. Nadejda juntou alguns álbuns e um maço de cartas, tentando manter as mãos firmes, embora o coração batesse descompassado. O livro queimava dentro da bolsa como uma brasa. Já vai embora? Perguntou Zinaída com ironia quando desceram para o saguão. É melhor. Não há mais nada para você aqui. Obrigada por permitir que eu levasse minhas coisas. Nadejda forçou um tom neutro. Não precisa agradecer, cortou Zinaída. E não volte. Isto não é mais a sua casa. Ao sair, Nadejda não olhou para trás. Caminhou até o carro de Victor, estacionado na esquina. Só quando a porta se fechou é que ela soltou um suspiro trêmulo e deixou as lágrimas cair em alívio, medo e memórias dolorosas misturados. Encontrei. Sussurrou, tirando o livro da bolsa entre soluços. Alexei andava de um lado para outro em seu escritório quando chegaram. Ao ver o livro, seus olhos brilharam. Vamos ver o que temos aqui. Nadejda segurou o volume com cuidado, acariciando a lombada de couro desgastado. As mãos do pai tocaram esta capa. Seus olhos percorreram estas páginas. Victor apertou-lhe o ombro com delicadeza, trazendo-a de volta ao presente. Ela disse que as páginas estavam coladas, lembrou. Nadejda abriu o livro nas últimas folhas. Realmente algumas estavam unidas nas bordas, formando um esconderijo secreto. Com um gesto suave, ela deslizou o dedo pela fenda quase imperceptível e retirou um envelope de papel grosso. Sentaram-se à mesa. Nadejda abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, 2 documentos.
O primeiro, um testamento devidamente formalizado, autenticado pelo tabelião Sveridovedovidovev, um nome completamente diferente de Stepanov, no qual toda a herança passava para ela. O segundo, uma carta escrita em letra conhecida. Minha querida filha, se estás lendo isto, já não estou mais entre os vivos. Desconfio que Zinaída planeja algo sinistro. Nos últimos meses, coisas estranhas têm acontecido. Minha saúde piorou drasticamente. Sinto fraqueza constante e náuseas. Os exames não mostram nada, mas os sintomas lembram muito o envenenamento por arsênico. Comecei a notar isso depois que percebi que após as refeições preparadas por Zinaída, meu estado se agravava. Zinaída insistia para que eu mudasse o testamento em favor dela, mas não podia te privar do que é teu por direito. Não se trata apenas de uma casa ou de dinheiro. É o trabalho da minha vida. Os arquivos que só tu sabes valorizar e dar continuidade. Redigi um novo testamento com um tabelião de confiança e o escondi aqui. Deixo também um diário com anotações sobre meu estado e minhas suspeitas. Ele está com Maria Fiodorovna. Se meus temores se confirmarem e estás lendo esta carta na minha ausência, saiba que sempre te amei mais do que tudo neste mundo e confio que encontrarás forças para restaurar a justiça. Teu pai, Nikolai Sokolov. 10 de abril de 2000. A folha tremia nas mãos de Nadizhda. Em silêncio, ela passou a carta para Alexei, que leu atentamente e comparou as datas com as do testamento. Tudo coincide, disse, afastando os papéis. Este testamento autêntico foi feito uma semana antes da morte de seu pai. Já o que Zinaída apresentou é uma falsificação óbvia, com data retroativa. Seu tom ganhava entusiasmo. Isso é prova contundente. Falsificação de documentos, crime penal. E se somarmos a suspeita de envenenamento comprovada pelo diário? Precisamos falar com Maria Fiodorovna agora, interrompeu Nadizhda, enxugando as lágrimas. A frágil silhueta da babá na cama de hospital parecia ainda mais delicada, mas seus olhos ganharam um brilho vivo ao ver Nadizhda. Encontrou? Perguntou com voz fraca, tentando se erguer nos travesseiros. Encontrei, Niania. Nadizhda sentou-se com cuidado na beira da cama e mostrou o testamento e a carta. Você tinha razão. Papai previu tudo. Maria Fiodorovna leu os documentos com dificuldade. Seu rosto enrugado iluminou-se com um sorriso tênue. Sempre disse que Nikolai Andreevich era um homem muito previdente. Acariciou o papel amarelado, como se fosse a própria mão do professor. Agora a justiça. Ela não terminou a frase. Seu rosto contorceu-se de repente em uma careta de dor. A mão agarrou o lençol com força. Niania! Gritou Nadizhda aterrorizada. O que está acontecendo? A idosa ofegava, os olhos revirando. Nadizhda correu para o botão de chamada da enfermeira, depois saiu aos berros para o corredor. Socorro! Alguém, por favor! Tudo acontecia como pesadamente na cadeira, como se carregasse o peso de uma derrota inevitável. A sala ainda ecoava os gritos histéricos de Zinaída, agora arrastada para fora pelos oficiais de justiça, enquanto seu advogado tentava, em vão, conter a tempestade que ela mesma havia desencadeado. Isto não acabou. Berrou ela, torcendo as mãos em direção a Nadizhda. Você vai se arrepender, sua ingrata. As portas do tribunal fecharam-se atrás dela com um estrondo surdo. No silêncio que se seguiu, Nadizhda sentiu as pernas tremarem. Não era alívio, ainda não. Era como se o corpo, tenso por semanas de ansiedade, finalmente permitisse que a exaustão tomasse conta. Victor apertou-lhe os ombros com firmeza, como se temesse que ela desmoronasse ali mesmo. Conseguimos, murmurou ele, mas o tom era mais de incredulidade do que de triunfo. O juiz, um homem de expressão severa e olhos cansados, ainda observava os presentes com uma gravidade que não deixava espaço para celebrações prematuras. O processo criminal contra Zinaída Markovna Sokolova por suspeita de envenenamento e fraude documentária será aberto imediatamente, anunciou, batendo o martelo com precisão cirúrgica. A polícia já está a caminho de sua residência para realizar buscas e apreensões. Quanto aos bens do professor Sokolov, a sentença é irrevogável a partir deste momento. Nadizhda assentiu mecanicamente, os dedos ainda apertando a pasta com os documentos que haviam selado sua vitória. Mas sua mente estava em outro lugar, na pálida figura de Maria Fiodorovna, cuja respiração fraca ela havia ouvido pela última vez naquela manhã, antes de sair para o tribunal. A velha governanta não sobrevivera à noite. O médico ligara enquanto eles aguardavam o veredito, com uma voz tão suave que pareceu uma despedida em si. Ela seguiu em paz, dissera o homem, como se isso pudesse consolar. Agora, enquanto Victor falava com o advogado sobre os próximos passos legais, Nadizhda encostou-se à parede fria do corredor do fórum, fechando os olhos.
Maria Fiodorovna não viveu para ver a justiça feita. O pensamento doía como uma faca. A mulher que guardara segredos por décadas, que tremera de medo, mas mesmo assim encontrara forças para falar, ela partirá levado consigo a última testemunha ocular da traição. Nadezhda? Ela abriu os olhos. Diante dela estava Alexei, o advogado, com um envelope amarelado nas mãos. Seu rosto, geralmente impassível, mostrava uma sombra de emoção. Isso chegou para você, disse ele, estendendo-o. O carteiro entregou no escritório há uma hora. É de Harbin. Seus dedos tremeram ao reconhecer a caligrafia do remetente, Van Lin. Com cuidado, como se o papel pudesse se desintegrar, ela abriu o envelope. Dentro, uma carta curta e um bilhete dobrado, selado com cera vermelha. Querida Nadezhda, lia-se na carta como prometido, envio-lhe o último documento que seu pai confiou a mim antes de sua morte. Ele pediu que fosse entregue apenas quando a verdade viesse à tona. Peço que leia em particular. Com profunda estima, Van Lin. O bilhete, por sua vez, trazia a letra trêmula, mas inconfundível, de Nikolai Andreevich Sokolov. Minha filha, se você está lendo isto, é porque a justiça finalmente triunfou. Mas saiba, a maior herança que deixo não são livros, nem propriedades, nem sequer meu nome. É a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela dói. Zinaída era minha aluna mais brilhante, mas a ambição a corrompeu. Ela não aguentou viver à sombra do meu legado, queria ser a luz. Cuidado, pessoas assim não aceitam derrotas. E lembre-se, a história não é feita apenas por heróis. Às vezes é feita por aqueles que se recusam a se calar. Seu pai, que sempre acreditou em você. As palavras queimavam em suas mãos. Não era uma despedida, mas um aviso. E de repente Nadezhda entendeu. A batalha no tribunal era apenas o início. Do lado de fora, o sol ainda brilhava, mas as sombras alongavam-se pelo chão como dedos esticados. Alguém a observava. Ela sentiu o peso do olhar antes mesmo de virar-se. Na calçada, junto a um carro preto com vidros escuros, uma figura familiar permanecia imóvel. Zinaída. Não gritava, não gesticulava. Apenas sorria, um sorriso fino, cortante que não chegava aos olhos. E então, com um movimento lento, ela levou a mão ao pescoço, ajustando o colar de pérolas que brilhava como ossos à luz do sol. Algo quente sussurrava-lhe ao ouvido, tentando fazê-la sentar-se de volta, mas ela parecia não ouvir, cega de ódio. Foi então que as portas da sala do tribunal se abriram de parada, e dois homens em ternos sóbrios entraram com passos firmes. Sua presença instantaneamente silenciou o salão. Havia algo inevitável em sua postura confiante, como se o destino já estivesse traçado. Cidadã Zenaida Markovna Sokolova, anunciou o mais velho deles, exibindo uma identificação com gesto oficial. Você está sendo detida sob suspeita de envenenamento doloso de Nikolai Andreevich Sokolov. O rosto de Zinaída empalideceu. O rubor desapareceu de suas faces, deixando manchas violáceas irregulares. Seus lábios tremeram e nos olhos brilhou um medo primitivo, aquele terror ancestral do animal acossado que vê a armadilha fechar-se. Isso é calúnia, exclamou, mas a voz já não soava com a mesma segurança de antes. Vocês não podem provar. Foi há 3 anos. A perícia nos tecidos do falecido confirmou a presença de muscarina, respondeu o policial impassível. Temos testemunhas, provas documentais, inclusive recibos da compra de raticida nos dias que antecederam a morte da vítima. Acompanhe-nos. Zinaída foi conduzida para fora do salão. Ao passar por Nadezhda, lançou-lhe um último olhar carregado de um ódio tão denso que parecia queimar o ar. Depois, desapareceu além das portas. No silêncio que se seguiu, Nadezhda percebeu que havia contido a respiração nos últimos minutos. Não sentia triunfo nem alegria, apenas um alívio quieto, como se uma pedra imensa finalmente tivesse sido retirada de seu peito. Papai, a justiça foi feita, sussurrou, tocando com os dedos o anel de safira escura, herança de família, presente de seu pai, que guardara consigo até nos momentos mais sombrios. Victor apoiou delicadamente seu braço ao saírem do tribunal. Tudo terminou, disse em voz baixa. Agora começa uma nova vida. O vento de maio agitava suavemente as cortinas nas janelas abertas da antiga casa do Sokolov. Um mês havia se passado desde o julgamento, um mês repleto de trâmites, mudanças, documentos, mas, acima de tudo, da recuperação de Maria Fiodorovna. Como se, ao cumprir a missão que carregara por anos, a velha ama tivesse encontrado forças para renascer. Os médicos chamavam aquilo de milagre, mas Nadezhda sabia a verdade. Era o peso de um segredo de 3 décadas que finalmente deixará de oprimir sua alma. Agora Maria Fiodorovna ocupava um quarto claro no térreo da casa, banhado pela luz da manhã.
Nadieda contratara uma cuidadora experiente, mas assumirá ela mesma a maior parte dos cuidados. 3 dias antes, a ama receberá alta do hospital, e desde então o casarão voltará a respirar com sua presença serena, porém vibrante. Nadieda estava sentada no chão do gabinete do pai, organizando livros. Ao retornar à casa, sua primeira tarefa fora devolver ao interior o aspecto que ele tivera outrora. Fora se livrando dos móveis extravagantes que Zinaída impusera, resgatando os cômodos antigos, o aparador de Nogueira, a poltrona de couro desgastado e, é claro, a escrivaninha do professor. Do sótão, tirara as fotografias cuidadosamente embaladas pela ama e as distribuíra pelas paredes. E, acima de tudo, dedicara-se à biblioteca, o verdadeiro tesouro de Nikolai Sokolov. Alguns volumes foram recuperados da biblioteca universitária, para onde Zinaída os enviará. Outros, Nadieda buscará em sebos leiloeiros colecionadores particulares. Mas o mais precioso, os arquivos do pai, sobrevivera intacto, jogado em caixas no sótão, ignorado por Zinaída, que jamais compreenderá seu valor. Ao folhear as páginas amareladas, Nadieda parava frequentemente, absorvida pela caligrafia familiar do pai. Ali estavam suas anotações sobre o Harbin russo dos anos 1920, comentários às memórias de emigrantes, catálogos de edições raras publicadas pela diáspora na China. Agora posso descansar, Nadienka. A voz de Maria Fiodorovna fez com que ela se virasse. A ama estava na porta, apoiada em sua bengala, vestindo um antigo vestido de veludo azul escuro, presente do professor, guardado para ocasiões especiais. Nianiesha, por que se levantou? O médico disse que você precisa ficar de repouso, repreendeu a Nadieda, apressando-se para ajudá-la. Cumpri a promessa que fiz ao seu pai, ignorou a observação a velha, enquanto seus olhos percorriam o cômodo, como se verificassem se tudo estava em seu devido lugar. Nikolai Andreevich me pediu para guardar os documentos e cuidar de você. A primeira parte fiz imediatamente. Suspirou. Já a segunda, tive que esperar, mas agora está tudo bem. Você está em casa. Nadieda abraçou seus ombros frágeis, sentindo a garganta apertar. Sim, finalmente estava em casa. Depois de 3 anos de errância, humilhações e medo, voltará ao lugar onde nascerá, onde crescerá. O que é isso? Maria Fiodorovna apontou para os papéis espalhados pelo chão. Cartas da mamãe para o papai, respondeu Nadieda baixinho. Encontrei no sótão. Nunca as tinha visto antes. A ama sentou-se na beirada da poltrona e pegou uma das cartas com cuidado. Ela era uma mulher extraordinária, sua mãe disse, pensativa. Tão frágil na aparência, mas com uma força interior inquebrantável. Seu pai dizia que você era igual a ela. Nadieda alisou o envelope desbotado, onde o endereço mal se distinguia. Quase não me lembro dela, confessou. Só por fotografias e pelas histórias que ele contava. Ela se orgulharia de você, afirmou a ama, convicta. Tão corajosa quanto ela, tão justa quanto ela. Que Deus lhe dê, porém, uma sorte mais benigna do que a dela. Na entrada soou a campainha. Eu atendo, disse Nadieda, ajudando Maria Fiodorovna a levantar-se. E você volta para a cama. Prometo que à noite, leio algumas dessas cartas para a senhora. Na porta estava Viktor Georgievich, com um grande buquê de lilazes. Nadieda Petrovna cumprimentou, inclinando levemente a cabeça. Resolvi passar para saber como estão as coisas. Como está a saúde de Maria Fiodorovna? Muito melhor, embora ela insista em não seguir o repouso, sorriu Nadieda, aceitando as flores. Entre, por favor. Tenho notícias que podem lhe interessar. Enquanto saboreavam o chá acompanhado de um bolo, o primeiro que a ama preparara em 3 anos, Nadieda contou sobre a ligação. Van Lin informou que os parceiros chineses estão muito satisfeitos com o contrato. Eles propõem expandir a cooperação, explorar novas áreas. Tomou um gole e continuou, e insistem que eu mesma supervisione o projeto. Victor animou-se. É uma ótima notícia. Mas, hesitou. Agora você é uma herdeira abastada. Duvido que o Instituto possa oferecer um salário à altura. Não se trata de dinheiro, interrompeu Nadieda. Quero trabalhar. Quero aplicar meus conhecimentos, ser útil. E esse contrato com a China é uma oportunidade perfeita para isso. Victor girou a xícara entre as mãos pensativo. Sabe, tive uma ideia, disse. E se criássemos, dentro do Instituto, um centro de intercâmbio cultural com a China? Unir os projetos técnicos à cooperação humanística? Você poderia dirigi-lo, usando a experiência e o legado do seu pai. Os olhos de Nadieda brilharam. É uma ideia brilhante, exclamou. Poderia até doar parte do arquivo dele para montar uma pequena exposição permanente. Ou seja, você aceita. A voz de Victor transbordava alegria mal contida.
Sim, mas com uma condição, sorriu ela. Gostaria de combinar isso com o ensino. Ensino? Victor parecia surpreso. Sim, confirmou Nadieda. Já entrei em contato com a universidade onde trabalhei. O decano do departamento me convidou para uma reunião. O pátio da universidade fervilhava com estudantes. Era a última semana antes das provas finais. Nadieda caminhava sem pressa pelos caminhos conhecidos. Percurso entre os caminhos arborizados, inspirando o perfume intenso da lilás que florescia em profusão ao longo da cerca de ferro. Uma estranha sensação de déjà vu a envolveu, como se aqueles 3 anos difíceis nunca tivessem existido, como se ela tivesse saído apenas para um intervalo no almoço e agora voltasse para retomar uma aula. A sala do decanato ficava no prédio antigo, com suas portas maciças de carvalho escuro. Nadieda subiu a escadaria larga, ajustando nervosamente a gola da blusa. Era impossível não sentir um nó na garganta ao retornar ao lugar de onde fora expulsada com desonra. Na recepção, uma surpresa a aguardava. Behind a mesa da secretária, uma jovem que claramente não trabalhava ali 3 anos atrás. Zdravstvuyte, sorriu Nadieda. Estou aqui para ver o decano. Tenho um horário marcado. Como devo anunciá-la? Perguntou a moça com polidez profissional. Sokolova. Nadieda Petrovna. Os olhos da secretária se arregalaram. Aquela professora Sokolova da qual os jornais tinham falado. Pode entrar, estão esperando por você. Aquela, pensou Nadieda com um sorriso irônico ao cruzar a porta do gabinete. Depois do processo judicial, seu nome de fato havia circulado nas páginas locais. A história da filha de um professor obrigada a trabalhar como faxineira, que depois desmascarara a madrasta envenenadora, havia comovido a cidade. No gabinete, um homem de cerca de 50 anos, de postura enérgica, levantou-se para recebê-la. Pavel Sergeyevich Vorotsov, o novo decano, que substituíra o antigo diretor um ano antes. Ao seu lado, 3 figuras conhecidas, seus ex-colegas do Departamento de Línguas Orientais. Nadieda Petrovna. O decano aproximou-se, estendendo a mão. É uma honra recebê-la de volta à alma mater. Os outros também se levantaram, mas em seus rostos lia-se constrangimento. Especialmente em Helena Pavlovna, a primeira a acreditar na carta anônima que a afastara de Nadieda. Obrigada por aceitarem este encontro, disse Nadieda, sentando-se na poltrona indicada. Seu tom era sereno, sem ressentimento. Fomos enganados, começou o decano, olhando-a diretamente nos olhos. Agora tudo está claro. A universidade pede desculpas pelo tratamento injusto que lhe foi dado. Ela sentiu, aceitando as palavras. Infelizmente as pessoas tendem a acreditar no pior sem se dar ao trabalho de verificar os fatos, observou, não com amargura, mas como uma constatação simples. Helena Pavlovna baixou os olhos, envergonhada. Nadieda lembrou-se de como, 3 anos antes, aquela mulher, com quem certa vez organizara uma conferência acadêmica, desviara o olhar no corredor, fingindo não vê-la. Na época aquilo a ferira profundamente. Agora só lhe causava uma tristeza leve, como a sombra de uma dor já cicatrizada. Nadieda Petrovna. Helena Pavlovna não resistiu. Preciso pedir desculpas pessoalmente. O que fiz foi imperdoável. Helena, interrompeu a Nadieda suave. Não voltemos ao passado. Todos nós passamos por momentos difíceis. A frase soou generosa, mas não era por nobreza que ela a pronunciara. Simplesmente diante de tudo que viverá e superara, aquele capítulo compartilhado lhe parecia agora tão pequeno, tão insignificante. Queremos reparar nosso erro, continuou o decano, e gostaríamos de convidá-la a retornar ao ensino. Precisamos desesperadamente de especialistas do seu nível, acrescentou o professor Klimol, o único que na época havia expressado publicamente dúvidas sobre as acusações contra ela. Estou disposta a voltar, respondeu Nadieda, mas apenas algumas horas por semana. Tenho um novo emprego principal no Instituto de Projetos. Discutiram os detalhes. Ela poderia ministrar um curso especial sobre a cultura do Harbin russo, baseado nos materiais do arquivo paterno? Exatamente o tipo de disciplina que o professor Sokolov sempre sonhara criar, mas não teve tempo. O círculo se fecha, murmurou Nadieda quando os acertos foram finalizados. Volto ao ponto de partida. O retorno à universidade foi o último traço na pintura de sua nova vida. Ela sentia como se os fragmentos da mosaico espalhados 3 anos antes, finalmente se encaixassem, formando um quadro completo, a casa recuperada, o trabalho que a realizava, o respeito dos colegas, a babá ao lado de Kolya, a memória do pai honrada, o legado restaurado. Faltava apenas uma peça, alguém com quem dividir aquela plenitude reconquistada.
E cada vez mais, seus pensamentos voltavam-se para Viktor Georgievich, reservado, confiável, capaz de compreendê-la como ninguém. Sua relação evoluía sem pressa como um rio tranquilo, as reuniões de trabalho no centro de intercâmbio cultural, os chás noturnos na antiga casa do Sokolov, as conversas sobre literatura, arte e história. Até que no final de junho, Viktor propôs celebrar a conclusão da primeira etapa do projeto e a convidou para a estreia no Teatro Dramático Regional. "O que achou da peça?" perguntou ele quando saíram para a noite quente de verão. "Franca?" sorriu Nadieda. Os conflitos pareciam forçados. A vida real é muito mais interessante do que qualquer ficção. Caminhavam sem pressa pela rua histórica, passando pelos casarões dos antigos comerciantes, com suas fachadas ornamentadas, desfrutando do silêncio e da paz. De repente Nadieda percebeu que pela primeira vez em muito tempo, sentia uma tranquilidade absoluta, como após uma longa doença. "Nadieda Petrovna", disse Viktor, parando junto à fonte na praça central. "Permita-me fazer uma pergunta pessoal." "Claro", respondeu ela, um pouco tensa, fitando seus olhos sérios. "Você gostaria de jantar comigo em breve?" Ele hesitou. "Não por causa do trabalho." Viktor calou-se, constrangido. Nadieda surpreendeu-se ao soltar uma risada clara, juvenil, como nos tempos de estudante. "Viktor Georgievich, você está me convidando para um encontro?" perguntou com um sorriso malicioso. "Sim", respondeu ele, firme, reunindo coragem. "Exatamente isso." "Aceito", disse Nadieda simples. "Com prazer." O inverno cobriu a cidade com um manto de neve, transformando-a em um cartão postal natalino. A casa ancestral do Sokolov brilhava com luzes festivas. Na biblioteca, uma árvore de Natal cintilava, a mesa estava coberta com uma toalha bordada, e da cozinha exalavam aromas de especiarias e maçãs assadas. Nadieda organizara uma pequena recepção em memória do pai. Aquele dia, Nikolai Andreevich completaria 70 anos. Mas não era um evento fúnebre. Tratava-se de uma celebração do homem que dedicara a vida à ciência, à coleta de conhecimentos e à sua transmissão às novas gerações. Na biblioteca reuniram-se convidados, colegas da universidade, alunos, funcionários do novo centro de intercâmbio cultural. Nadieda, com um vestido azul escuro, a cor predileta do pai, mostrava-lhes o arquivo recuperado, fotografias únicas de Harbin no início do século XX, cartas de emigrantes russos, memórias, raridades cartográficas. "Isto é extraordinário", maravilhou-se um jovem pós-graduando, folheando com cuidado um álbum antigo. "Material como este não se encontra em lugar nenhum. É um verdadeiro tesouro para os pesquisadores. Planejamos digitalizar todo o arquivo", explicou Nadieda. "Torná-lo acessível a acadêmicos do mundo inteiro." Entre os presentes estava Ivan Lin, vindo especialmente de Pequim. As relações com os parceiros chineses prosperavam tanto que já se discutia a abertura de uma filial do centro em Harbin. "Distinta professora Sokolova", disse Ivan Lin, entregando-lhe um embrulho. "Estes manuscritos pertenciam a seu pai. Ele os confiou ao meu professor em Harbin há muitos anos." Nadieda recebeu as páginas amareladas com emoção. Eram os rascunhos da monografia inacabada do pai sobre a diáspora russa na China, considerados perdidos. "Era o seu. Sua obra-prima", disse ela com a voz embargada, enquanto folheava com cuidado as páginas frágeis. "O legado cultural da Harbin russa." Ele dedicara mais de 10 anos a esse trabalho. Seus dedos deslizaram pelas linhas irregulares, escritas com a caligrafia familiar do pai. Os últimos capítulos terminavam abruptamente cortados ao meio. O professor não tivera tempo de concluir sua pesquisa. A morte interrompera a busca pelo conhecimento. Nadieda sentiu de repente uma estranha serenidade descer sobre si, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Com firmeza, embora em voz baixa, declarou, fitando Vanlin nos olhos: "Eu terminarei este trabalho. Reunirei os materiais que faltam. Completarei as pesquisas e publicarei em nome de meu pai. Seria a melhor homenagem ao professor Sokolov." O acadêmico chinês respondeu com sinceridade: "Sem dúvida seria." No canto da sala, Maria Fyodorovna, visivelmente recuperada após aqueles meses, observava a jovem com um sorriso satisfeito nos lábios. Quando Nadieda sentou-se ao seu lado, a velha governanta sussurrou: "Como você o deixaria orgulhoso, Nikolai Andreevich?" E apertando com carinho a mão enrugada de Maria, Nadieda ouviu: "Você é uma Sokolova de verdade." Até Boris Arkadievich, agora convidado a assumir a vice-direção do instituto, parecia genuinamente impressionado. Sua relação com Nadieda evoluíra da hostilidade declarada para um respeito contido. Ao afastá-la discretamente dos demais, ele disse: "Nadieda Petrovna, peço desculpas.
Estive errado e fui preconceituoso. Você me ensinou a não julgar as pessoas pelas aparências. Ela respondeu com suavidade. Todos nós aprendemos com os erros, Boris Arkadievich. Viktor Georgievich passou a noite toda ao lado de Nadieda, auxiliando-a a receber os convidados, apresentar os artefatos e compartilhar os planos do centro. Entre eles, um sentimento crescia a cada dia mais profundo e definido. Os mais próximos já percebiam, embora o casal ainda não o tornasse público. Quando os últimos convidados se despediram, Nadieda e Viktor permaneceram sozinhos na biblioteca. Maria Fiodorovna, alegando cansaço, retirou-se para seus aposentos. Nadieda colocou a fotografia do pai sobre a escrivaninha. Agora ele está em casa, murmurou. Sentados junto à lareira, onde as achas crepitavam, observavam as chamas dourando as lombadas dos livros antigos. Do lado de fora a neve dançava em flocos largos, enquanto o calor e a intimidade reinavam na sala. Sabe, Viktor Georgievich, refletiu Nadieda, a vida tem voltas estranhas. Às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. E o que importa, Nadieda Petrovna? Perguntou ele, tomando-lhe a mão. Permanecer fiel a si mesmo, e respondeu ela, simples. Mesmo quando você é apenas uma sombra, dentro sempre permanece a pessoa verdadeira. Viktor sorriu com ternura. Você nunca foi uma sombra. Apenas recuou por um tempo para a penumbra. Nadieda voltou-se para ele, e os reflexos do fogo tremeluziam em seus olhos. Às vezes é necessário atravessar a escuridão para reencontrar a luz. Seus olhares se encontraram, e não foram necessárias mais palavras. Duas almas que conheceram a solidão e a perda finalmente se reconheceram. Maria Fiodorovna, que os espiava pela porta entreaberta, sorriu em silêncio e a fechou com cuidado, deixando-os a sós. Finalmente tudo está em seu lugar, sussurrou subindo as escadas. Lá fora a neve caía em grossos flocos, cobrindo a cidade com um manto branco e imaculado, como se apagasse os vestígios das dores passadas. Uma nova história começava.